Sabe, quando a gente olha um mapa, as cidades parecem só pontos. Pontos fixos. Mas algumas não são pontos, são conexões. E hoje, a gente vai fazer uma análise de uma cidade que nasceu para ser exatamente isso, um novital no coração da Europa. Não é uma capital famosa como Viena ou Budapeste, mas uma cidade que vive exatamente entre elas, no noroeste da Hungria. Győr. O nosso objetivo aqui é desvendar como essa posição de encruzilhada moldou absolutamente tudo por lá, da arquitetura das ruas até, sei lá, o espírito do lugar. E essa palavra, encruzilhada, é a chave de tudo. Porque uma encruzilhada não é um destino final, né? É um ponto de passagem. Exato. E quando você é um ponto de passagem estratégico, você se torna valioso e vulnerável para todos os impérios ao redor. A história de Győr é uma aula prática de como estratégia, seja militar ou comercial, vira concreto, vira praça, vira cidade. Ela tem 2 apelidos que já contam metade da história: a Cidade dos Rios e a Cidade dos Encontros. É por aí que a nossa conversa vai fluir. Ótimo, então vamos começar por aí, pelos rios. A geografia quase sempre escreve o primeiro capítulo da história de uma cidade, não é? Com certeza. E no caso de Győr, ela fica no encontro de 3 rios, o Moson-Neduna, o Raba e o Rabka. Eu imagino que isso, séculos atrás, era o equivalente a estar no cruzamento de 3 superrodovias. Exatamente. Hoje a gente pensa em estradas, mas por milênios os rios eram as artérias do continente. E os romanos, que, não eram bobos, Nem um pouco. sacaram isso imediatamente. Quando eles chegaram na região, estabeleceram um acampamento fortificado ali e o chamaram de Arrabona. A Rabona. E esse nome não veio do nada, veio do rio que eles chamavam de Harrabo, que é o nosso Raba de hoje. A escolha do lugar foi cirúrgica. Totalmente estratégica. Totalmente. Controlava a passagem, servia de defesa natural e garantia o transporte de tropas e suprimentos bem na fronteira do Império. Quer dizer, desde a fundação a vocação dela já estava definida. Não era para ser um centro administrativo, mas um ponto de controle. Isso. Um lugar de onde se via quem ia e quem vinha. E com as estradas romanas se conectando a isso, imagino, a cidade se solidificou como esse centro de circulação que nunca mais deixou de ser. Perfeito. Ela nasceu para ser um hub. Um lugar onde mercadorias, exércitos e, claro, ideias, inevitavelmente, se cruzavam. Essa é a identidade original de Győr, gravada na paisagem. E essa importância como ponto de controle que os romanos viram, imagino que só aumentou com o tempo, principalmente quando novos impérios surgiram com agendas bem conflitantes. Eu estou pensando aqui na grande rivalidade, entre os Habsburgos e o Império Otomano. Nossa, aumentou a um nível estratosférico. Se Győr já era importante para Roma, para o Império Habsburgo ali, nos séculos XVI e XVII, ela era, assim, absolutamente crucial. A linha de frente. A linha de frente, exatamente. Com o avanço otomano pelos Balcãs, a cidade virou um dos últimos grandes bastiões defendendo o caminho para Viena. Era, sem exagero, sabe, a fronteira da Europa cristã. Que pressão! A pressão era constante, a ameaça era existencial. E uma cidade sob esse tipo de pressão não pode continuar a mesma. Ela precisa se transformar numa máquina de guerra. E foi o que aconteceu. A cidade medieval foi quase inteiramente redesenhada para a guerra. Contrataram os melhores engenheiros militares da época, a maioria italianos, para criar uma fortaleza de última geração. E um evento trágico ainda acelerou tudo. Um incêndio gigantesco em 1566 que destruiu praticamente a cidade inteira. Nossa! Então a reconstrução já foi feita com uma mentalidade totalmente diferente. Totalmente. Foi um ponto de virada. As ruas medievais, que geralmente são estreitas, orgânicas, tortuosas, Sim. foram substituídas por uma malha de ruas em ângulos retos, um tabuleiro de xadrez. Mas espera aí. Ruas em ângulo reto, isso soa tão moderno, tão planejado. Numa época como a Renascença, eu imaginaria uma preocupação maior com a beleza, com a harmonia. Por que optar por um design tão utilitário, tão rígido? Aí está o ponto fundamental. A decisão não teve absolutamente nada de estético.
foi 100% militar. Uau! Ruas retas e largas permitiam o deslocamento rápido de tropas de um ponto a outro da muralha, facilitava o posicionamento da artilharia para criar campos de tiro, em resumo, otimizavam a defesa. A cidade inteira foi redesenhada para funcionar como uma plataforma de combate. Quer dizer que hoje um turista tomando um café no centro histórico de Johor está, sem saber, sentado no meio de uma máquina de guerra do século XVI? É essa a ideia. É uma imagem impressionante. A função original se perdeu, mas a forma ficou. Exatamente essa sensação. Você caminha por um traçado que não foi pensado para o passeio, mas para a batalha. E essa tensão era real. A fortaleza era tão cobiçada que em 1594 os otomanos conseguiram capturá-la. Ah, chegaram a tomar a cidade? Sim, eles a renomearam para Yanikale, que significa Castelo Queimado, provavelmente em referência àquele grande incêndio. Faz sentido. Mas a cidade era estratégica demais para ser abandonada. Apenas 4 anos depois, em 1598, um exército cristão a recapturou numa batalha heróica. Essa história de perda e reconquista cimentou a imagem de Johor como um prêmio, sabe? Um símbolo da fronteira entre dois mundos. Então, depois de tanta tensão, tanta guerra, imagino que a cidade precisava respirar, mudar de cara. Quando a ameaça otomana finalmente recuou, especialmente depois do fracasso do cerco a Viena, lá em 1683, o que aconteceu com essa cidade-fortaleza? Ela floresceu de uma maneira espetacular. A lógica da guerra foi aos poucos dando lugar à lógica do comércio, da vida civil. Os soldados foram sendo substituídos por comerciantes ricos, artesãos, nobres. E essa nova elite, nessa nova era de paz e prosperidade sob o domínio dos Habsburgos, queria uma cidade que refletisse seu poder, sua sofisticação. Eles precisavam de uma nova linguagem visual. Exato. E essa linguagem foi o barroco. E é por isso que hoje Johor é conhecida como uma das cidades barrocas mais bem preservadas da Hungria, certo? Sim, mas o fascinante aqui é entender que o barroco em Johor não era só decoração. Era uma declaração política e cultural. Uma afirmação de poder. Uma afirmação de poder, com certeza. As fachadas cheias de ornamentos, os palácios urbanos, as igrejas monumentais como a dos beneditinos, dedicada a Santo Inácio de Loyola, tudo isso era uma forma de dizer: a desordem da guerra acabou. A ordem, a riqueza e a fé católica do Império Habsburgo estão de volta e estão aqui para ficar. É quase uma camada de civilidade e poder sendo construída por cima da estrutura militar. É uma camada de opulência e fé sobre as cicatrizes da guerra. E tem um detalhe arquitetônico que virou a marca registrada da cidade: as sacadas de esquina. Ah, sim. Quase todo prédio de esquina no centro histórico tem uma, muitas vezes lindamente esculpida. Eu vi fotos disso. É muito característico, dá uma identidade visual muito forte. Parece que cada esquina no centro tem uma varanda projetada. É quase uma assinatura. E elas não eram só bonitas. Elas também tinham uma função. Davam uma visão privilegiada da rua em 2 direções. Ah, interessante. É um eco sutil daquela mentalidade de vigilância, mesmo em tempos de paz. A beleza do barroco não apagou totalmente a memória da fortaleza. Entendi. E essa restauração toda foi tão bem feita que em 1989 a cidade ganhou o prêmio Europa Nostra, que é o maior reconhecimento europeu de conservação de patrimônio. E como é a sensação de caminhar por lá hoje? Como todas essas camadas, romana, militar, barroca, se manifestam na experiência de quem anda pela cidade? Olha, é uma experiência de contrastes. Você pode estar numa viela um pouco mais estreita, que te dá uma sensação de um tempo mais antigo, e de repente você emerge numa praça barroca ampla, ensolarada, cheia de gente em cafés. Sim. É o contraste do silêncio de um pátio interno com o burburinho da vida urbana. E a história está no chão que se pisa. A malha de ruas retas, o Bélvaros, é o fantasma da fortaleza do século XVI. As pontes que cruzam os rios ainda são as artérias vitais. A história ali não está trancada no museu. Ela é o próprio esqueleto da cidade. Essa dupla identidade que você mencionou, de fortaleza e centro comercial, parece ter criado uma cidade que é ao mesmo tempo monumental, com seus palácios e igrejas, mas também muito acolhedora, em escala humana. Não tem aquela grandiosidade opressora de uma capital imperial. Exato. E essa vocação para o comércio nunca foi embora.
No século XIX, com a paz consolidada, Győr virou um dos maiores mercados de grãos de todo o império. Tudo pelos rios. Tudo escoava pelos rios. As fontes falam em cerca de 400 navios por ano passando por lá, carregando grãos, tabaco, lã. A cidade era um centro nevrálgico do comércio fluvial. Mas aí, a tecnologia veio para virar o jogo de novo. A ferrovia. A ferrovia. Em 1855, os trilhos chegaram a Győr. E aqui acontece algo muito interessante. Peraí, você está dizendo que a chegada da ferrovia, o grande símbolo de progresso do século XIX, na verdade prejudicou Győr no início? Isso é totalmente contraintuitivo. A gente sempre associa trem com avanço, com crescimento. Exatamente. E é isso que torna Győr um caso de estudo fascinante sobre adaptação. A cidade tinha construído toda a sua riqueza e importância recente no transporte fluvial. Certo. Os rios eram a vantagem dela. Eram a vantagem competitiva. De repente, chega um novo meio de transporte, mais rápido e eficiente para longas distâncias, que basicamente neutraliza essa vantagem da noite para o dia. Foi um choque econômico. Imagino. Foi um momento de ou a gente se reinventa ou a gente morre. E como ela se reinventou? O que acontece quando sua principal fonte de riqueza se torna obsoleta? Ela usou o que ainda tinha de melhor, sua localização e sua gente. A mão de obra que antes trabalhava nos barcos, nos portos, no armazenamento de grãos, ficou ociosa. A cidade, então, começou a se transformar num polo industrial. Novas fábricas surgiram, absorvendo essa força de trabalho. Ah, entendi. A lógica da circulação continuou, mas em vez de grãos em barcos, começaram a circular peças e produtos industrializados por trens e estradas. A cidade se adaptou. E essa identidade industrial, essa vocação para a produção, nunca mais foi embora, né? Pelo contrário, parece que ela só se intensificou. Hoje, quando se fala em Győr, na Hungria, a primeira coisa que vem à mente de muita gente é a indústria, principalmente a automobilística. Sem dúvida. Essa tradição fabril nos leva diretamente ao século XXI. Győr hoje é um dos motores da economia húngara, parte do que os economistas chamam de Triângulo Dourado, Viena, Bratislava, Győr. O Triângulo Dourado. E o símbolo máximo disso é a gigantesca fábrica da Audi Hungária, uma das maiores fábricas de motores do mundo. A identidade da cidade como centro de produção e circulação apenas se modernizou. Os barcos de grãos deram lugar aos motores e carros de luxo, mas o princípio de ser um nó numa rede de produção e logística continua o mesmo. É fascinante como essa vocação para o movimento se manteve, apenas mudando de forma ao longo dos séculos. E, para a gente fechar, sei que as fontes mencionam um detalhe, uma história específica que parece amarrar toda essa identidade de Győr como cidade dos encontros. Sim, é uma história que se passa dentro da Basílica da cidade. Lá dentro existem tesouros incríveis, como a Erma de São Ladislau. Certo. Um relicário de ouro e prata que guarda o crânio do Rei Santo, uma peça de valor inestimável para a identidade húngara. Mas tem outra relíquia, talvez menos famosa, cuja história encapsula a alma de Győr. É um ícone conhecido como a Madonna Chorosa. E o que é de especial nessa imagem? A história dela. A pintura não é húngara. Ela foi trazida para Győr em 1655 por um homem chamado Walter Lynch. Ele era um bispo irlandês, fugindo da brutal perseguição religiosa de Oliver Cromwell em seu país. Ele perdeu tudo, mas conseguiu salvar esse ícone e encontrou refúgio em Győr. É uma história incrível. O objeto mais sagrado de um refugiado, de um estrangeiro buscando um porto seguro, encontra um novo lar na cidade. Exato! E a história fica ainda mais poderosa. Décadas depois, em 17 de março de 1697, que é o dia de São Patrício, o padroeiro da Irlanda... No dia de São Patrício. Exatamente. Dizem que a imagem chorou lágrimas de sangue. E isso teria acontecido no mesmo período em que as leis anticatólicas na Irlanda se tornavam ainda mais severas. A notícia se espalhou e o ícone de um bispo refugiado irlandês se tornou um dos maiores objetos de peregrinação e fé da Hungria. É a metáfora perfeita. O tesouro de um fugitivo se torna o coração espiritual da cidade que o acolheu. É a prova final de que Győr sempre foi isso,
um lugar de passagem, um refúgio que absorve e integra histórias de toda a Europa. A cidade dos encontros na sua forma mais pura e emocionante. Que jornada! Então, recapitulando, a gente viu uma cidade que nasceu da estratégia dos rios, foi forjada em fogo e aço para ser uma fortaleza na fronteira de impérios, se vestiu com a opulência do barroco para celebrar a paz e se reinventou de centro comercial para potência industrial. Győr é um microcosmo da história da Europa Central. Sua identidade não vem de ser o centro do poder, mas de ser a conexão essencial entre os centros de poder. E entender Győr nos ajuda a entender a própria Hungria, um país que, por sua geografia, sempre foi um território de passagem, um campo de encontro e muitas vezes de colisão entre grandes forças. Romanos, otomanos, habsburgos, soviéticos. A história de Győr é uma história de resiliência e adaptação na fronteira. E outras cidades em outras fronteiras do mundo terão suas próprias versões dessa mesma narrativa. Isso deixa um pensamento final, quase um convite. Da próxima vez que andar por uma cidade que conhece bem, uma cidade que acha que é sua, tente esquecer os monumentos famosos por um instante. Olhe para o básico. O traçado de uma rua, a localização de uma ponte, a proximidade com um rio ou uma velha estrada de ferro. O que essas linhas no mapa podem revelar sobre a verdadeira e talvez esquecida razão pela qual sua cidade existe.